Pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre essas medidas cautelares penais. As medidas cautelares penais, na verdade, elas remontam 1984. É claro que não da forma que está sendo elencada hoje, mas nada mais, nada menos que essas medidas são antecipações de penas restritivas de direito. Não sei se vocês, os doutores que aqui estão presentes, e os alunos, os estudantes de direito, estagiários, lembram-se, na época do direito penal, quando a gente fala da pena no Código Penal e fala na pena no processo penal. São duas coisas distintas. Vou melhorar a fala. Prisão no direito penal e prisão no processo penal. A prisão no direito penal é exatamente a imposição da pena, da sanção obrigatória, né, existente dentro do tipo penal incriminador. O preceito primário é o preceito secundário de toda a norma. Já a prisão processual é uma prisão acautelatória, garantidora do devido processo, garantidora da harmonia social, antes da decisão condenatória terminativa. Essas medidas cautelares penais são exatamente isso. Hoje, a legislação prevê, junto com a prisão preventiva, a prisão temporária, outras medidas acautelatórias, que não aquelas privativas da liberdade, como é a temporária e como é a preventiva. E é isso que a gente vai dizer. Eu costumo sempre, quando eu falo em privação de liberdade, de qualquer forma, ou restrição de direito, trazer a Constituição como princípio geral. Nós vivemos alguns anos passados, hoje estão sendo consertados, pelo que eu estou sentindo pelo Supremo e pelo Superior Tribunal, que a Constituição foi violentamente agredida com normas inconstitucionais. Tanto que agora, ainda nesse mês, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 44 da Lei de Drogas tinha um pequeno trecho como inconstitucional. Vejam só, a Lei de Drogas é de 2006, nós estamos em 2012, 6 anos para eles entenderem isso. Acho que um tempo bom, rápido, não é? Foi uma coisa meia tranquila. Melhor que a Lei dos Crimes Hediondos, que nasceu em 90, em 2006, 16 anos depois, entenderam da sua inconstitucionalidade do parágrafo 2º. Enfim, mas não é isso que eu gostaria de dizer. Eu quero dizer que a Constituição Federal é o nosso grande leme, é o nosso sustentáculo, é o sustentáculo da sociedade, e é o sustentáculo do direito penal. E aí, todos são iguais perante a lei. Todos, inclusive o Cachoeira, né, que pôde, durante horas, dizer: reservo o direito de permanecer calado conforme a Constituição me determina. Reservo o meu direito constitucional de permanecer calado. Não vou. Aí ele já começou a cansar, ao final, não vou responder. Pronto, já disse que não vou responder. Bom, enfim. E aí a Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da presunção da inocência, fundamentalíssimo. Ainda, artigo 5º, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Olha só, aqui começa a nossa estrada. Ninguém pode ser mantido em cárcere, ter a sua liberdade privada, se houver algum direito da liberdade, qualquer que seja. Bom, criaram, então, as medidas cautelares opcionais, que eu chamo assim opcionais, que não é a privação da liberdade antecipada, tá? Como a preventiva e a temporária. São medidas cautelares que garantem o devido processo legal e privam aquele que está respondendo o processo penal, portanto, ainda inocente,
pois não houve o trânsito em julgado, de alguns direitos. Tá? Isto não é novidade. Isto nasceu em 41, em 1941, com o próprio Código Penal, quando prevê penas alternativas, que foi referendado pela Lei das Execuções Penais em 1984, quando o próprio juiz das execuções, verificando a possibilidade, que na época eram crimes cuja pena não era superior a 1 ano, autorizava o quê? A forma de cumprimento da pena restritiva de direito e a execução penal que determinava a fiscalização e a sua execução. Também o artigo 66 da LEP, como é chamada a Lei das Execuções Penais, na sua linha C, disse que, caso a privação da liberdade, a pena privativa de liberdade, vulgarmente chamada de PPL, pudesse ser convertida, o próprio juiz das execuções penais, isso no cumprimento de pena, ele já poderia converter. A conversão da pena privativa de liberdade restritiva de direito é cabível ao juiz a sua conversão. Então, veja, a LEP já trazia. Então, a história já vem na sua estrutura penal, entendendo que, muitas vezes, a privação da liberdade é uma medida excessiva, desnecessária e, muitas vezes, foge à política criminal. Vamos continuar, para depois a gente comentar. Em 1990, uma Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, tá, através da Resolução 45/111, de dezembro de 1990, editou as famosas Regras de Tóquio. Claro que os Estados-membros da ONU, nesse consenso geral, adotaram medidas que visavam o quê? A despenalização e o desencarceramento do indivíduo, dizendo que as medidas restritivas eram muito mais eficazes que as medidas cerceadoras da liberdade. Tanto que, muito obrigado, tanto que editaram esse capítulo 1.5, que revela exatamente isso. Pedia, forçava, instruía, instigava, estimulava os Estados-membros, através de uma avaliação política criminal, que produzissem mais medidas não privativas de liberdade para proporcionar outras opções como reprimenda da prática social proscrita. Tá? Então, através deste texto, que é o texto claro, traduzido, destas regras de Tóquio, assim ficou firmado, em 1980 já, semearam esta consciência de que a privação da liberdade por si só é ineficaz para o êxito harmônico do controle social. Ainda, as regras de Tóquio, por fim, estabeleceram formas mínimas para a elaboração de penas e medidas não privativas de liberdade mais eficazes contra a criminalidade. Então, chegou-se a um consenso, e esse consenso não é exclusivo dos advogados, dos juízes, dos promotores aqui do Brasil, dos policiais aqui do Brasil, é a nível universal, que as medidas privativas de liberdade, cerceadoras da liberdade, não são eficazes para o combate da criminalidade. Não adianta. Bom, nós tivemos, depois disso, em 1995, a criação dos juizados especiais estaduais, depois, em 2001, dos juizados especiais federais. E a Lei 9.099, que englobou os dois juizados como uma espinha dorsal do regramento para o JEC, ou GCRIM, tá? JEC no civil, GCRIM na parte criminal, estabeleceram regras aceleradoras de um processo, não é? E, na esfera penal, eu ouso dizer, despenalizadoras. Despenalizadoras em todos os aspectos. Tá? Apesar do termo
aplicar antecipadamente pena não privativa de liberdade, o que há, na verdade? Há uma despenalização, há um acordo que é feito entre aquele suposto praticante de crime e o Estado, tá, para que ele cumpra determinadas imposições e se livrem do processo na sua totalidade. Ou, nos casos da transação, quando as penas não são superiores a 2 anos, pena máxima não é superior a 2 anos, ou nos casos de suspensão condicional do processo, quando a pena mínima não é superior a 1 ano. Então, eu tenho dois momentos fundamentais, que é aqui o 69, que já fala da impossibilidade do flagrante delito e a impossibilidade da fiança. Portanto, quando se trata de crimes de menor potencial ofensivo, como diz a regra geral da 9.099, não existe imposição de fiança nem flagrante delito. E esses crimes são aqueles cuja pena máxima não excedam a 2 anos. E não são poucos. Já nessa audiência, fala antes de se pensar numa sentença condenatória, da aplicação imediata nessa transação, né, de uma pena não privativa de liberdade. Então, vocês verifiquem que a história vem cultuando essas penas não privativas de liberdade. O artigo 89, já de uma forma diferente, não é? Que ele já prevê uma denúncia, essa denúncia é suspensa para a apresentação de uma proposta pelo prazo de 2 a 4 anos, sob determinadas condições que são restrições de direitos. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Já é uma das boas coisas, porque a vítima, se realmente vitimizada e lesada, ela pode ter a sua indenização sem buscar a esfera cível, né? E aqui vem proibição de frequentar determinados lugares. É uma pena restritiva de direito. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Mais uma restritiva de direito. Comparecimento pessoal obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Então, a 9.099, lá em 95, que depois foi também tida como espinha dorsal do Estado Federal, já revelava a intenção de diminuir as penas privativas de liberdade na esfera penal e implantar com maior ênfase as restritivas de direito. Bom, Lei de Drogas, 11.343, de 2006, que fez uma revolução na nossa estrutura penal, violando até princípios determinados pela Lei de Introdução ao Código Penal, que discutiu-se tanto esse artigo 28, porque o artigo 28 afastou a pena privativa de liberdade, de reclusão e detenção, para aplicar como sanção penas restritivas de direito, ou educativas até, né? Medida educativa de comparecimento a programas e curso educativo. Mas, na realidade, é uma imposição. Por ser uma imposição, restringiu o direito de não aceitar. Não o direito de cumprir, é lógico, porque ele não precisaria, o usuário que antes, na 6368 de 76, era penado com até 2 anos de reclusão, hoje não mais. Hoje ele tem uma advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. E aí, aquele que semeia para uso próprio, né, que lá no bidê de casa planta uma maconhinha para fumar, né, cuida como se fosse da família, rega, tudo bonitinho, também. Antes ele era um traficante, antes ele era do 12, agora não, agora nem do 33, que é o tráfico aqui. Ele é do 28. Ele é do 28 e a pena dele qual que é? Uma pena restritiva de direito. Né? E a prestação de serviços à comunidade é uma prestação voltada ao combate à droga. Vejam só que essa política criminal de despenalização exacerbada vem se moldando, vem se aprimorando no passar dos anos. Eu fui lá em 41, passei para 84, passei para 95, 2006, vejam só quantas coisas, né?
Antes de 2006, em 1998, o Código Penal sofreu uma reforma que autorizou desde então que a pena privativa de liberdade fosse convertida em restritiva de direito, não com o seu máximo de 1 ano, mas com o seu máximo de 4 anos. Então, vejam só, eu tinha antigamente máximo de 1 ano para converter. Agora não. Agora, o máximo de 4 anos eu posso converter em restritiva de direito. Mais uma vez, uma ênfase bem maior a essas restrições de liberdade. Tá? E aqui diz, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, e o crime não for cometido, claro, com violência ou grave ameaça à pessoa, porque eu posso ter crime com violência ou grave ameaça contra a coisa, né? Um roubo qualificado pela destruição de obstáculo, né? Qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, os crimes culposos, em qualquer momento, há restrição da liberdade, restrição de direitos, e nos crimes sem violência nem grave ameaça à pessoa, até 4 anos. Mais uma vez, verifica-se que uma política criminal bastante voltada à pena restritiva de direitos, né? E aí surge a 12.403 de 2011, que entrou em vigor em 5/7/2011, que fala dessas medidas cautelares específicas, mas essas medidas agora foi uma inovação, que elas antecedem a pena privativa aplicada, a pena com trânsito em julgado. Elas são medidas acautelatórias processuais, que substituem, como substituíam a pena privativa de liberdade pela sanção, substitui as penas a prisão preventiva e a prisão temporária durante o processo. Então, vejam só, ela veio evoluindo, na fase do processo, quando o juiz determina na sentença a sua pena. Para quê? Para ela brotar na fase processual para a avaliação do processo. Então, foi o quê? Foi uma adequação para a antecipação da avaliação da pena. Então, eu tenho agora uma pena restritiva de direito, pena, e uma prisão ou uma pena restritiva de direito acautelatória. Foi isso que o legislador fez. Ele trouxe para a fase processual essas medidas cautelares, tá? E aqui e algumas inovadoras, outras cópias. Não pode deixar de ser. Isso, a gente tem que aproveitar o que é bom, e a Lei Maria da Penha, uma maravilha da natureza, trouxe algumas autorizações para esta nova lei. Bom, ela pode se dividir de 2 formas, né? A 12.403 amplia as possibilidades da intervenção estatal no status libertatis e estabelece 2 hipóteses de prisão preventiva. A autônoma, requisitos gerais muito similares aos anteriores, tá, da reforma, que é aquela prisão preventiva constritiva mesmo, tá? E a subsidiária, que é destinada a garantir o cumprimento das medidas cautelares. Essa subsidiária que é o nosso foco, tá? Que não há uma privação da liberdade, mas há uma restrição, tá? Ou, de repente, uma necessidade dessa pessoa que sofre esta medida estar sempre muito próximo ao processo. Obrigatoriedade aqui. Bom, para a gente entender um pouco melhor como é que isto vai funcionar, eu trouxe algumas medidas aqui, ou alguns preceitos processuais penais. O 283 revela claramente que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. Primeiro ponto, auto de flagrante delito. 2, ordem escrita e fundamentada. A Constituição, ela obriga toda decisão judicial a ser fundamentada. E não é o Código Penal que vai dizer diferente. Então, toda decisão do juiz deve ser fundamentada.
da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou, no caso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. A temporária, a preventiva, também quem determina é o juiz de direito de forma fundamentada. Tá? Agora, as medidas cautelares previstas neste título do Código de Processo Penal não se aplicam à infração em que não for isolada outra pena que não seja privativa de liberdade. Portanto, se a pena não prever pena privativa de liberdade, eu não posso nem falar em cautelar, não posso falar nem em prisão. É o caso da Lei de Drogas, o artigo 28. Não prevê pena privativa de liberdade. Portanto, eu não posso falar em nenhuma cautelatória nesse caso. Eu posso falar a cautelatória, queiram ou não, os senhores acreditar, mas no final eu posso até provar, no artigo 33 da Lei de Drogas. Há a possibilidade, sim. Há a possibilidade no homicídio qualificado. Há a possibilidade no roubo. Enfim, caberá ao juiz avaliar esta possibilidade e aplicar. E caberá a nós, operadores do direito, advogados, verificarmos se o juiz avaliou corretamente e aplicou corretamente. Caso não tenha feito, deveremos intervir da melhor maneira possível, através de uma petição, alertando o juiz da sua inobservância, ou através de um habeas corpus, ou aquilo que for necessário. Tá? Muito bem. Ainda continuando, a prisão de qualquer pessoa, agora vamos falar, isso aqui é bastante interessante. Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família. Preso o indivíduo em flagrante delito, vamos colocar assim, obrigatoriamente, em 24 horas, o juiz de direito tem que saber dessa prisão e do seu conteúdo, o Ministério Público tem que ser informado dessa prisão e do seu conteúdo, e a família do preso, sob pena de nulidade. Se o indivíduo preso, aquele custodiado, não declarar que tem defensor ou não revelar quem ele é, deve também ser remetido uma cópia à defensoria, para que essa possa fazer alguma coisa para este custodiado. Tá? E até 24 horas, etc. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa. Isto não mudou nada. Algumas coisas se incluíram, na Defensoria Pública, por exemplo, que não era da lei anterior. Bom, agora vem. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, isto é a cópia fiel da lei, eu grifei e disse, grifo nosso, tá? Porque isto não estou inventando e não estou criando, é verdade verdadeira, fundamentadamente, muitas vezes a gente não vê. Relaxar a prisão ser ilegal, portanto, se nenhum dos requisitos anteriores forem cumpridos, tá? Em 24 horas não forem comunicados, a Defensoria Pública e não tiver advogado, é ilegal, se torna ilegal aquela prisão, deverá relaxar. Aí pergunto para os senhores, não cabe mais pedido de relaxamento de prisão? Porque se o juiz, entender que aquela auto de prisão em flagrante está perfeito, aos olhos do juiz, ele vai converter em prisão preventiva. Tá? Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do 312, aqueles requisitos da prisão preventiva. E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, aquelas que antigamente estavam só lá no final do processo, na aplicação da pena, que foram antecipadas agora. Tá? Eu grifei também. Então, vejam só. Segundo este inciso, o juiz, primeiro, ele tem que verificar flagrante em ordem. Segundo, cabe alguma cautelar? Cabe a substituição? Terceiro,
agora sim eu verifico. Está em ordem, não cabe cautelar, agora sim eu decreto a prisão preventiva. Só que ele terá que fundamentar que o flagrante está em ordem, ele terá que fundamentar que não cabe cautelar alguma, que não cabe, não que ele não queira dar. E aí sim ele declara a preventiva, fundamentando com base no 312. Ficou mais difícil para o juiz. Ficou mais difícil, mas ficou mais seguro para a sociedade. Não são poucos os relatos de pessoas presas em flagrante delito, merecedoras de liberdade com ou sem fiança, vamos dizer assim, e ainda custodiadas porque não houve uma avaliação correta. Tá? Então, aqui. Ou, por fim, verificando que conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, ele pode simplesmente falar, não, não, a liberdade é de direito, não precisa nem a cautelatória. Não precisa nem de fiança. Ou estabelece a fiança, que também sofreu uma reforma grande. E no que determina o inciso 3º, somente quando se fala em fiança, o prazo é de 48 horas. Isso quer dizer que na decisão anterior, o juiz não tem prazo. Então, esse é o momento da gente atravessar uma petição pedindo relaxamento no flagrante e justificando o nosso pedido, que nós também temos que nos fundamentar. Não pensem que isso é um privilégio do juiz. É muito mais nosso do que do juiz. Né? Então, cabe assim. Nós temos um lapso temporal aí onde se cabe, onde se pode pedir. Sai correndo, o cara foi preso em flagrante, verifica como é que está, já sai correndo, já atravessa uma petição para o juiz, para que ele, nesse momento da sua avaliação, ele tenha o quê? Alguma fundamentação com base contraditória, que ele possa também se embasar. Quem sabe? Possa levar uma série de argumentos para ele. Nós temos que agir em todas as fases do processo, até naquelas fases de segundos, né? Aquele lapso temporal mínimo, nós temos que intervir. Não tem jeito. Nós precisamos. E agora, as medidas cautelares diversas da prisão. Aquelas prisões e essas cautelares. Comparecimento periódico em juízo, no prazo das condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as suas atividades. Conhecida nossa, não tem segredo algum. Né? Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distantes desse local para evitar o risco de novas infrações. Um indivíduo que é voltado ao alcoolismo e pratica o crime com essa base, proibição de frequentar bares, lugares dessa forma, qualquer coisa desse sentido, lugares públicos onde há reuniões voltadas à ingestão de bebidas, enfim, coisas assim. Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer. Isto aqui foi um pedacinho extraído da Maria da Penha. Tá? A Maria da Penha que nos forneceu esse inciso 3º, né? Medidas protetivas, que lá são chamadas, não é? Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação e instrução. Esta é quase que usos e costumes, é costumeiro em todos. Não pode se ausentar, hein? Tem que me pedir. O juiz já fala assim, se quiser, tem que pedir para mim. Não vai... Coisa também simples, é só pedir, que muitas vezes ele dá. Não tem segredo algum. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. Justo. Justíssimo. Imagina só, algumas pessoas... Nós tivemos um caso no escritório, onde o indivíduo trabalhava, carteira assinada, um cargo razoável na empresa em que ele prestava seu serviço, seletista. Aconteceu um fato na vida dele, foi preso em flagrante delito, usuário de droga, infelizmente.
Ao invés de entenderem pelo 28, entenderam pelo 33, levaram a custódia, perdeu o emprego, deixou de sustentar a família, foi 15, 20 dias depois colocado em liberdade, acabaram com a vida dele. Emprego, tinha tudo, e ele era um usuário contumaz, não era um traficante. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio da sua utilização para a prática de infrações penais. Então, nós temos que pensar aqui em crimes contra a administração pública, né? Que é muito justo já antecipar. Não destituí-lo, não exonerá-lo, mas suspendê-lo, tá? Suspendê-lo da atividade profissional. Também pode ser um problema bastante sério, né? Pode gerar um administrativo com uma exoneração a bem do serviço público. Internação provisória do acusado nas hipóteses dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Aí eu vou buscar o artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração do crime. E aqui a gente trata de um ponto do réu que nós não usamos mais nos casos de crimes comuns, onde o sujeito ativo é uma pessoa imputável, uma pessoa com sanidade, que é a periculosidade. Aqui reside a periculosidade do agente, né? Isso já está previsto no Código de Processo Penal, né? Já havia previsão legal para isto, mas eu contesto ainda um pouco, porque o juiz, ele nesse momento, verificando pela perícia que o indivíduo ele não tem condições de entendimento, que é aquele caso do 26, por exemplo, doença mental, retardo mental, desenvolvimento mental incompleto, que era no momento da ação da omissão absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, e isto comprovado através de uma perícia, ele já poderá pedir a internação imediata, declarar medida de segurança, tá? E extinguir até a parte processual, salvo se estivesse discutindo agir em legítima defesa ou estado de necessidade. Então, eu acho que essa medida aqui se confunde um pouco, mas, enfim, está aqui, é pré-processual, mas vejam só, a necessidade da avaliação pericial é fundamental. E a fiança nas infrações que admitem, tá? Que essa fiança serve para assegurar o comparecimento dos atos processuais. Esta nova fiança tem um caráter ainda maior, tanto que houve uma exorbitação da sua quantificação. Ela é altíssima, pode ser altíssima. Nós vamos ver aqui ainda. E ela hoje serve também para a indenização da vítima e para custear o processo. Tá? Então não é só para garantir o comparecimento do réu nos atos processuais. Tem outras funções também. E aqui vem a fiança, que eu falei para vocês. O delegado de polícia poderá arbitrar fiança nos crimes de apenados com até 4 anos de reclusão. Acima de 4 anos, caberá ao juiz. Tá? Nos demais casos, caberá ao juiz, que será requerida, portanto, aqui eu digo que o juiz, ele pode, de ofício, poderia, mas aqui o Código já prevê que deve-se fazer um requerimento para o juiz, e ele deverá declarar ou não em 48 horas. Aí ele tem um prazo. Prazo para decidir o que ele faz com o flagrante delito, ele não tem. Se o flagrante é bom, imprestável, merece ser relaxado, se merece ser convertido em pena privativa de liberdade, se merece ser convertido em uma medida cautelar, que nós acabamos de falar aqui, ele não tem esse prazo. Pelo menos o Código de Processo Penal não nos revela. Mas para arbitrar a fiança, quando requerida, ele tem 48 horas. E aí eu pergunto para os senhores, tá? Que é a discussão que eu tenho também no escritório. E se não for requerida? Ele não tem prazo. Porque aqui diz, ó, é transcrição ipsis literis.
Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Então, fica aí uma dúvida. Tá? Eu espero que não. Eu espero que ele decida. Alguns pode ser, né, doutor? Às vezes. Né? Muito bem. Valor da fiança. Deu a 100 salários mínimos, não sendo a pena superior a 4 anos. Comigo? Não. Ok. Inciso 2. De 10 a 200 salários mínimos, se a pena for superior a 4 anos. E aí vem o parágrafo 1º que diz: se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada. Tá? Ok. Não tem dinheiro, defensoria pública, não tem como custear nenhum processo, é claro que deve ser dispensada. Reduzida até o máximo de 2/3. Ou aumentada em até 1000 vezes. Eu fiz uma conta primária. Peguei 200, multipliquei pelo salário mínimo e multipliquei por 1000. Cheguei a essa astronômica soma. Tem que ganhar na Mega Sena, ou então tem que ser o Ike Batista, que não chega nem próximo de qualquer problema desse. O Márcio Tomás Bastos não deixa. Não é? Enfim. Fica complicado. Nós tivemos 2 casos interessantes, né? O caso da moça que atropelou, salvo engano, né? Bateu, e o rapaz da Porsche. Né? 300 e poucos mil reais, 200 e poucos mil reais. Tentaram recorrer e não conseguiram. Mas 128 milhões eu ainda não vi. Eu gostaria de ver. Essas coisas me espantam, porque nós nos deparamos em março no escritório com um processo de homicídio que corre em São Paulo, Barra Funda, olha só. Tá? Onde a denúncia... Eu vou falar devagar para vocês verem que o negócio é feio. O réu está sendo acusado de matar 2 vezes a mesma pessoa. Consumado as 2. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, combinado com o parágrafo 4º, em continuado 2 vezes. O quê? O número tem aqui, mas eu posso mostrar para o senhor. Quer ver? Peraí, tem aqui. Não, tá lá, puxa lá. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Vá, olha, vá. Aí a minha resposta à acusação, o senhor imagina, né? O que fala. No final eu tenho aqui. Então, veja só. Aí eu vou falar com o promotor, falo, o que tem, doutor? Foi um erro material. Não, o pior é que a denúncia é assinada num dia que revela ser 2 dias antes do fato ter acontecido. Funciona dessa forma. E a juíza recebeu, não fez reforma nenhuma. E o pior, que essa pessoa está viva. A vítima está viva. Eu perguntei, doutora, não, tá nada. Tá nada, tá por aí. Vai morrer agora. Eu perguntei, doutora, por favor, revogaram o artigo 14, inciso 2, que fala da tentativa? Por que, doutor? Porque não estou vendo tentativa aqui. Isso é erro material, doutor. Erro material. Erro material, mas se puxar a capivara do meu cliente, vai parecer que ele matou 2 vezes a mesma pessoa. Quer dizer, contraria todos os nossos, aqueles filmes americanos que a pessoa finge, aparece morta, diz que matou, depois mata de novo. Contraria tudo isso. Nem Hollywood explica. Então, bom, voltando aqui, são inafiançáveis o racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Bom, vamos lá. Crimes cometidos por grupos armados, né, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito. Quer dizer, crimes contra o Estado, tá? Violação contra o Estado.
Então, esses são inafiançáveis. Também são inafiançáveis aqueles que a fiança foi quebrada no próprio crime. Tá? São inafiançáveis os crimes que admitem a prisão preventiva. Tá? Também são considerados inafiançáveis. A última das medidas acautelatórias é a monitoração eletrônica. Tá? A monitoração eletrônica, ela é regulamentada, regulada, ela é estabelecida pelo decreto 7.627 de 2011, assinado pela presidente Dilma. Tá? E ela regulamenta tanto no Código de Processo Penal, quanto na Lei das Execuções Penais, que também prevê o monitoramento eletrônico. Tá? Esse é a parte do decreto. Tá? O artigo 2º considera-se monitoração eletrônica a vigilância telemática posicional à distância. Bonito, né? Para escrever isso no habeas corpus eu vou ter problema. Mas tudo bem. De pessoas presas sob medida cautelar ou condenadas por sentença transitada em julgado, executada por meios técnicos que permitam indicar a sua localização. Veja, eu acho que não afronta princípios constitucionais, no meu entendimento. O que afrontava, eu entendo que o indivíduo era punido, né, e estabeleciam como cumprimento de pena prisão albergue domiciliar. A prisão albergue domiciliar tem determinadas regras. Quem fiscalizava antes do monitoramento? Ninguém respondeu por quê? Ninguém ou porque não sabem? Ninguém. Ninguém. Então, ele estava lá, não pode sair de casa nos finais de semana, não pode, tem que retornar a determinado horário para casa. Mas quem controlava isso? Se ele desse azar numa daquelas baladas, acontecesse alguma coisa e pedisse um documento dele e verificasse, aí... Mas era aquelas coisas de pincelar e pensar, né? Opa, peguei um. Sabe? Não dá. Não é possível. É querer pegar tilápia na Antártida. Não é? Não dá. É impossível. Então, eu acho interessante porque, na verdade, essas medidas, regime aberto, liberdade provisória, liberdade condicional, faziam o quê? O indivíduo faz o que quer, como quer, quando quer, e não se sente em nenhum momento reprimido. A forma de reprimir, não de custodiar a liberdade, é fundamental. Porque senão nós também vamos ficar desprotegidos. Que é o que aconteceu até agora. Que adianta o indivíduo ter uma medida de 30 em 30 dias você comparece em juízo para justificar. Aí o indivíduo, a primeira vez, ele comparece em juízo com carteira de trabalho, comprovante de residência, declaração disso, declaração que estuda. Aí chega lá no cartório, desculpem, mas é assim que acontece, porque eu já vi, acompanhei cliente meu. Olha, não, assina aqui. Tá bom, volta mês que vem, tal data. Ó, se vier tal data, a gente está fechado, tá? Só vamos atender tal data. Tá bom. E o cara vai embora, volta. Aí no dia seguinte, no mês seguinte, ele ainda ameaça de levar alguma coisa. Não, assina aqui, pode ir embora. Que adianta? Só o problema dele se locomover, qualquer um faz. Qualquer cidadão faz. Ele pode ir de carro, pode ir com o seu Mercedes, pode ir com a sua Ferrari, pode ir com a sua Porsche, pagar a fiança com a sua Porsche. Não é isso? Pode ir a pé, pode ir como quiser. Então, isso não é. Agora, esta fiscalização eu acho fundamental. Ah, mas será que é violável? Eu não sei. Dizem que já foi violada. Dizem que teve um caso que foram atrás e encontraram só um negócio guardado no guarda-roupa. Não sei se é verdade, não comprovei, mas eu quero crer que seja verdade. É verdade. Eu sou uma pessoa que crê. Quero crer que seja verdade, quero crer que isso seja eficaz.
quero crer que isto surta efeitos para a criminalidade, que surta mais, que conquiste melhoria na política criminal, muito mais que o encarceramento, que só leva a um empoleiramento de pessoas sem dignidade, e isto viola a Constituição cidadã. E eu sou garantista, não sei se os senhores são garantistas, eu sou garantista, e eu entendo que se a Constituição não for rigorosamente respeitada, nós seremos mais criminosos que muitos criminosos. Tá? Bom, então, você sabe que o monitoramento, existe um decreto que o regula por completo, e ele pode acontecer na fase processual, como na fase de cumprimento de pena. No processo, em juízo de avaliação, ou no cumprimento de pena, no juízo das execuções mediante a LEP. Tá? E a Lei das Execuções Penais fala da monitoração eletrônica, tá? Que a Lei 12.258 de 2010 implantou na LEP. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos: visita à família, que é a famosa saidinha, né? Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução segundo grau ou superior, na comarca do juízo de execução. Participação em atividades que concorram para retorno ao convívio social. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz de execução. Então, é bem viável. Também aproveitar esta parte para dizer que tem se reconhecido também, os senhores já sabem disso, mas eu só vou frisar, que estudar e se profissionalizar é também possível se contar tempo para a remissão da pena. Tá? O estudo, a profissionalização, atividades não laborais, mas atividades profissionalizantes ou sociais, pode trazer frutos para a diminuição da pena. Essas que eu apresentei para vocês são as medidas cautelares. Tá? Agora, eu falei para vocês que na Lei de Drogas, o artigo 44, sofreu uma alteração. Admite-se hoje liberdade provisória. No artigo 44. O que está grafado em vermelho, tá, foi abolido. Então, foi declarado inconstitucional este único termo. O resto é impecável. Só apaguem do código de vocês ou da lei de vocês esse termo. E liberdade provisória. Então, já se admite. E, com isto, obriga-se ao juiz que estiver analisando um flagrante em drogas com interesse em transformar a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, a analisar a possibilidade da aplicação de alguma medida cautelatória, que não a prisão. Tá? Isso é uma novidade que surgiu agora esses dias. Tá? Essa decisão já vem se discutindo bastante, já vem se concedido, mas agora afirmou-se, né, da inconstitucionalidade. Então, há necessidade, mesmo na lei de drogas, de avaliação da prisão preventiva ou a sua substituição por qualquer medida cautelar que aqui nós fizemos. Não se fala em fiança, porque a Constituição não aceita fiança para os crimes de drogas, como não aceita fiança para os crimes hediondos. E o crime de droga é análogo ao hediondo, não é hediondo. Portanto, a Constituição não diz absolutamente nada sobre fiança, mas diz sobre a liberdade provisória. Entendeu como inconstitucional essa terminologia. Portanto, afastada deste artigo. Também quero dizer para vocês que lá no 33, parágrafo 4º, tá? Isso aqui é só um lembrete, eu acho que já está mais para o fim, não se fala mais em proibição de progressão de regime.
ou proibição de início de cumprimento de pena em outro regime que não o regime fechado. O regime fechado, nos casos de tráfego privilegiado, já não é mais exigido. O juiz poderá, entendendo os elementos objetivos e subjetivos, avaliando as circunstâncias judiciais, conceder ao indivíduo condenado por tráfico privilegiado de drogas prisão temporária, regime semiaberto, regime aberto, contrário do que dizia anteriormente. Tá? Na verdade, é uma adequação da lei à Constituição. Tá? Nada mais isso. E aqui algumas decisões, tá? Recentes decisões. Este é o informativo do Supremo Tribunal Federal. E esse informativo é bem recente. Vejam que o julgado é do 10 de maio de 2012. Semana passada, quase. Né? Poucos dias atrás. 10, 12 dias atrás. 14 dias atrás. É. Hoje é 24. Isso. Gilmar Mendes. E ele fala o seguinte, artigo 33, combinado com 40, lei 11.343, ele fala que devem ser apreciados os requisitos previstos no 312, para que, se for o caso, seja mantida a segregação. E, incidentalmente, também, por votação majoritária, declarou a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória. E, com isso, sabe, precisa ser verificada a vedação, qualquer que seja, apenas restritivas de direito. Tá? Então, há a possibilidade de avaliação da liberdade, da concessão da liberdade, em troca de uma cautelar, exceto fiança. Está aqui. Mais uma vez, drogas, mesmo informativo do STF, 665. Novamente, Gilmar Mendes. Concluiu-se que a segregação cautelar, mesmo no tráfico ilícito de entorpecentes, deveria ser analisada assim como ocorreria nas demais constituições cautelares, relativas aos outros delitos dispostos no ordenamento. Impenderia, portanto, a apreciação dos motivos da decisão que denegar a liberdade provisória do paciente, do presente right. E aqui ele pede, claro que ele não concede nenhuma cautelar, mas ele devolve para o juiz, para que ele analise subjetivamente, que só o juiz tem condições de fazer, né? Para que possa fazer a concessão ou não da cautelatória. Novamente, 665, todos recentes, Gilmar Mendes ainda, tá? Vedação condicional da prisão ex lege, bem assim que os princípios da presunção da inocência e da obrigatoriedade de fundamentação da ordem prisional. E aqui ele bate na obrigatoriedade da aplicação do princípio da presunção da inocência e da fundamentação da ordem prisional por parte da autoridade competente. E merecem ponderação maior se comparados à regra da inafiançabilidade. Tá? Enfim. E aqui é o que eu falei para vocês, o artigo 33 da Lei de Drogas, no parágrafo 4º, essa vedada conversão em penas restritivas de direito fica afastada. Tá? E quem determina isso é essa resolução assinada pelo presidente do Senado Federal, José Sarney, tá? Resolução número 5 de 2012. Ok? Mais uma vez, habeas corpus, agora já não estou num crime de drogas, mas sim num homicídio, tá? E aí é o que ele fala aqui, o Jorge Mussi, o ministro Jorge Mussi. Diante dessa e de outras considerações, a turma concedeu parcialmente a ordem, determinando que a Corte e a CO proceda ao exame da possibilidade de aplicação de providência cautelar diversa da prisão. Quer dizer, hoje, a avaliação subjetiva do acusado é fundamental. É fundamental. O que seria isso? Depois a gente falar isso aqui. Nós terminamos aqui, mas eu tenho um ponto que eu gostaria de passar para os senhores. Eu percebo que, quando nós, hoje, fomos fazer a nossa defesa em qualquer momento, vamos imaginar que fomos pedir um relaxamento de prisão ou a concessão de uma cautelar ao invés da prisão preventiva, nós deveremos
informar ou instruir o juízo da melhor maneira possível, da maneira mais comprovada possível, da pessoa que é o réu, o acusado. Porque nós não podemos esperar isso dos serviços administrativos públicos. O inquérito policial, que deveria, quando pregressar o indivíduo, no momento do indiciamento dele, obter o máximo de informações sobre a vida pregressa desse indivíduo, faz de que forma? Planilhando o indivíduo de uma forma totalmente descompromissada. Principalmente aquela pergunta que vem no final, ao final do indiciamento: o senhor está arrependido de ter praticado o crime? O senhor trabalha? Eu faço bico, prejudicado. O senhor tem residência? Moro com a minha mãe, prejudicado. Sabe, isto não pode acontecer. Outro dia nós tivemos uma conversa, eu e o doutor Diego, com um procurador, que foi falar sobre um assunto também penal, não aqui na ordem, em outro local. Ele disse que ele analisa o indiciamento e a pregressão do réu de uma forma minuciosa. E nós perguntamos para ele: como é que o senhor consegue? Porque não tem forma minuciosa. E verifiquem só que o Supremo está pedindo é que seja avaliada essa condição do acusado para possibilitar ou não a condição de uma cautelar ou de uma medida encarceradora. É isso que o Supremo falou aqui, que cabe agora à autoridade ali no momento em que vai decidir a avaliar as condições desse réu, desse acusado. Então nós temos que, nesse momento agora, instruir o melhor possível o nosso pedido em relação à personalidade do nosso cliente. Isso é fundamental. Claro que tem coisas que não dá, né? Não dá para tirar leite de pedra também, mas não basta aquela cópia da conta de luz, cópia disso aqui. Não, tem que mostrar mesmo declarações. Uma série de coisas são fundamentais hoje para poder pedir, porque não é fácil conseguir. Até rimou, né? Mas não é fácil. Não é fácil conquistar qualquer cautelar. Tá? Veja, eu não quis massificar as cautelares, porque elas são conhecidas por todos, exceto esse monitoramento que eu trouxe o dispositivo que a regulamenta. Tá? E essas decisões que nós trouxemos. E lá no escritório, se o senhor me permite, não é fazer propaganda, porque não pode, né? A gente não pode, mas nós criamos, a nível para discutir mesmo os assuntos jurídicos, nós criamos, eu e o doutor Diego, criamos um blog, onde nós colocamos todas essas informações, as informações mais recentes, e abrimos espaço para discussão. Então fiquem à vontade, discutindo o direito penal. Tá? www.discutindodiretopenal.com.br, e lá a gente vai inserir palestras, cursos informativos da ordem e essas decisões, e até comentar algumas coisas que acontece na nossa vida, exceto o cara que matou 2 vezes a mesma pessoa e essa pessoa está viva. Isso eu não posso comentar. Vamos lá, o furto caput, na sua estrutura fundamental, ele tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Muito bem. O furto simples admite a Lei 9.099/95 com a suspensão condicional do processo. Ponto. Então, veja só, doutor. Se eu sou um cara voltado à criminalidade, não voltado à advocacia criminal, mas à criminalidade, eu digo que eu vivo no crime há 26 anos, mas não no crime assim. Mas se eu fosse, eu investigaria alguma coisa que eu pudesse subtrair aproximadamente entre 1 milhão, 1,5 milhão, não é? Subtrairia, esconderia bem escondido isto, e me apresentaria, falaria: olha, fui eu quem furtei. Cadê o dinheiro? Olha, você não tem noção. Quando eu estava indo embora com o dinheiro, eu fui roubado. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E eu não posso devolver esse dinheiro. Mas eu aceito a suspensão. Então, aceito a suspensão condicional do processo. E fico 2 aninhos ali, vivendo parcamente. Aí
passa, eu pego o meu dinheirinho que está lá enterrado e vou embora. Hoje, o que é crime de furto? O que é crime de furto de 91 reais? Que o Supremo Tribunal Federal... Está isso no nosso blog? O Supremo Tribunal Federal entende que não é inaplicável o princípio da insignificância. Em contrapartida, há um outro julgado do STJ, que é de 114, que ele entende que é aplicável o princípio da insignificância, mesmo o indivíduo estar em liberdade condicional, ter furtado de determinado lugar livros e vendido para não sei fazer o quê. E esta decisão do STJ tem base em uma decisão de 2004 do STF. Eu não entendi absolutamente nada. Quem é que está aplicando o quê? Então, acho que não é o Código Penal que tem que mudar. Acho que nós temos que falar a mesma língua. STJ, São Paulo, ou qualquer um, STJ e STF. E os juízes de primeiro grau. Todos têm que falar, todos têm que abrir o mesmo código, todos têm que ler, interpretar, não interpretar de forma transversa, mas interpretar a lei como ela determina. Aí sim, aí eu ouvi dizer que estão querendo colocar um tipo penal para esses furtos de caixa com explosivo. Para quê? Porque eu tenho o crime de furto e eu tenho o crime de uso de explosivo. Se eu posso fazer concurso material, que acumula as penas, até hoje não teve um caso de furto combinado com explosivo. Por quê? Por que não aplicar o que nós temos? Por que criar coisa nova se a gente não consegue fazer nem o velho? LEP. Vamos mudar a LEP. Mudar para quê? Se não sabe nem se essa funciona. Então nós vamos mudar o ECA. Para quê? Se a gente não sabe se se resolve. Então é muito fácil, né? Vamos mudar. Vamos mudar para quê? Eu vou comprar um notebook, um laptop de última geração. Para quê? Não, para digitar minhas petições. Então, para que tem que ser de última geração? Serve qualquer um, se é para digitar, se é para você manter o arquivo Word, qualquer um serve. Então, para que eu quero uma Ferrari se não sei dirigir Fusca? É aquilo que acontece. Desculpem o desabafo. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas esse é o meu posicionamento. Vamos fazer aquilo... Vamos aplicar a Constituição. Eu não preciso ter 28 milhões de leis como nós temos hoje. Cada dia nasce uma lei penal, cada dia nasce uma lei penal, cada dia nasce um crime. Eu já nem sei se de vez em quando eu respiro, eu pratico crime. Será que eu pratiquei um crime? Eu respirei. Eu sou em débito. Já será, se tomar muita água. Se tomar muita água, escuta, sua cota já foi. O senhor está tomando mais. Vai ser equiparado a furto. Então, senhoras e senhores, doutoras, doutores, alunos e alunas, enfim, meus amigos, estamos à disposição, o nosso blog está aí, vamos tentar entender alguma coisa, e o que é melhor? Combater o errado, combater a violação constitucional, que é isso que eu proponho. Doutor Rui, muito obrigado, obrigado à Ordem dos Advogados, obrigado a todos vocês. Olha...